Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Transmutar é a chave que encerra o processo sintetizado nas 9 primeiras palavras com que descrevemos o desenvolvimento espiritual. O que implica transmutar para nós em nossa situação atual? Implica centrar nosso trabalho espiritual em identificar o enfoque personalista com o que vivemos e substituí-lo por uma consciência de participação universal. O enfoque com que encaramos nosso ideal espiritual e, consequentemente, nossa vida, baseia-se sobre suposições prévias, a maioria das quais não é explícita para nós. Uma suposição prévia, que geralmente se oculta por trás de nossas racionalizações, é de que somos pessoas separadas e independentes das demais. Baseamo-nos mais em nossa percepção sensorial do que em nosso discernimento. Para nossos sentidos, somos separados. Vemo-nos uns aos outros com limites definidos e características próprias. Além disso, não percebemos diretamente que o que o outro faz em sua casa influi sobre o que nós fazemos na nossa. Não sentimos que seja necessário antecipar sempre as consequências que nossas ações produzirão em outros e no meio. É assim que outorgamos a nós mesmos uma margem muito elástica de liberdade para decidir como viver, sentir e pensar. Quando temos um desejo veemente, esticamos ao máximo essa margem e supomos que podemos viver a nosso capricho no mundinho em que queiramos encerrar-nos. Ainda que intelectualmente admitamos a influência que exercemos sobre os outros e o meio, nossos impulsos e desejos particulares fazem com que, na prática, prepondere a suposição, implícita em nossas atitudes habituais, de que temos uma vida à parte e, por isso, independente. Esta tendência se expressa também em nosso trabalho espiritual. Sentir-nos separados nos leva a enfocar nosso desenvolvimento e o adiantamento humano de forma personalista. Importa-nos, sobremaneira, quanto benefício pessoal conseguimos com o que fazemos, e medimos nosso adiantamento segundo vamos alcançando nossas metas particulares, definitivamente nossa felicidade pessoal. Reduzimos nosso trabalho espiritual ao que pensamos que temos que fazer para conseguir um triunfo espiritual próprio. Em consequência, centramos nossa intenção e atenção a tal ponto sobre nós mesmos que a importância que atribuímos ao que ocorre ao nosso redor depende de como afete a nós mesmos e ao que nos interessa. Apesar de que a informação que já temos nos dê uma visão grandiosa do universo, na qual cada parte opera em harmonia com todas as demais, vivemos atentando contra a nossa própria sobrevivência, agrupamo-nos por conveniência e mantemos lutas competitivas para conseguir preponderância dentro de nosso grupo e preponderância deste sobre os demais grupos, apenas atenuados pela intenção, mais teórica do que prática, de procurar o bem de todos. Se bem que estejamos capacitados para discernir os efeitos que produzimos nos demais e no meio, através de nossas atitudes e ações, escolhemos quando observar e quando ignorar esses efeitos. E quando os observamos, nós os interpretamos e atribuímos responsabilidades segundo nossa conveniência.
Como impulsionar o processo de transmutação do enfoque personalista no enfoque mais universal que expanda nosso estado de consciência? Através da ação. A ação se baseia sobre uma filosofia de vida e se expressa numa conduta. Nossa filosofia de vida parte do reconhecimento de que cada ação nossa é sempre uma interação múltipla que gera inumeráveis interações através das incontáveis linhas da rede da vida. Somos em participação e aplicamos essa consciência a um trabalho interior sobre a atitude e a intenção. Trabalhamos de forma integrada em função do bem comum. Aplicamos em nossa conduta nossa consciência de participar num sistema de interações múltiplas. Trabalhamos em equipe. Dizemos trabalhamos porque somos seres operativos. Atuamos tanto ao fazer como ao sentir e pensar, e toda ação implica trabalho. O trabalho integrado é uma forma de relacionar-nos e de viver. O trabalho integrado e em equipe não é só uma forma de trabalhar, mas é, especialmente, uma forma de relacionar-nos e de viver. Com um enfoque personalista, entenderíamos a participação como tomar parte em algo. Em nosso caso particular, nós a entenderíamos como a decisão de integrar-nos a uma ação conjunta. Por um lado, esta decisão implicaria nossa intenção de colaborar, mas, por outro, manteríamos nossa percepção de que somos seres separados com interesses particulares e avaliaríamos a cada passo os benefícios que recebemos do grupo com o qual decidimos colaborar. Com um enfoque mais amplo, participar é sentir e saber que somos parte inseparável de tudo o que existe e atuar de forma consequente. À medida que consigamos sentir, saber e atuar desta maneira, poderemos transmutar nossa noção de ser separados numa consciência de participação universal. O trabalho integrado e em equipe é um aspecto da relação que nos ajuda a conseguir esta participação. Move-nos a transmutar a relação personalista, baseada na competição interesseira e separatista, com suas frequentes discussões agressivas e críticas ferinas, numa relação integradora com significado compartilhado. Todas as ações produzem consequências que nos afetam, tanto a nós como a todo o conjunto. Deste ponto de vista, todas as mensagens implícitas em nossas ações chegam a nós, mas nem sempre as percebemos ou sabemos interpretá-las. É por isso que resulta difícil para nós compartilhar significado. Por um lado, não somos conscientes de todas as mensagens que damos e das que recebemos. Por outro, por nosso sistema de defesa e reação, costumamos desvirtuar o significado das mensagens que recebemos, mesmo das explícitas. Só em momentos de grande empatia nos abrimos a uma compreensão profunda. Para aprender a compartilhar significado, temos que começar por trabalhar de forma integrada e em equipe. Neste contexto, o termo significado transcende o conteúdo intelectual das mensagens, abarca cada indivíduo e a totalidade dos indivíduos, já que a vida de cada um e também a do conjunto são mensagens com significado. O processo de compartilhar significado de forma deliberada vai desde validar ideias de outros até incorporar todos e o mundo em que vivemos na noção que temos de nós mesmos. Nossa consciência se nutre do significado que apreende através da interação. Cada estímulo que recebemos contém um significado para a nossa consciência. De nossa capacidade para apreender significado depende o ritmo de expansão de nossa consciência. À medida que um grupo consiga relacionar-se de forma integrada e trabalhe como equipe, e que cada grupo se relacione e trabalhe dessa maneira com outros grupos, podemos ir superando a separatividade,
a competição interesseira e a tendência a preocupar-nos e ocupar-nos de nós mesmos, que tanto atenta contra o nosso desenvolvimento. E à medida que não façamos diferença entre integrar este grupo ou aquele, iremos superando nossa tendência a formar grupos à parte. Apliquemos o mesmo critério ao nosso conceito de realização espiritual. Em vez de buscar uma liberação espiritual particular e pessoal, movidos pelo desejo subjacente de escapar da dor, de viver no mundo no qual, em nossa condição atual, o sofrimento é inevitável, demo-nos conta de que a senda rumo à liberação passa através da participação. Enamoremo-nos da liberdade que nos dá superar os limites nos quais nos encerra a ignorância que alimentamos com nosso egoísmo. Reconheçamos a inter-relação da grande trama da vida e impulsionemos nossa noção de ser pelas linhas de sua rede. Reconheçamos a necessidade de atuar de forma ajustada, procurando sempre o bem comum, que sempre será nosso próprio bem. Encaremos nosso desenvolvimento como um processo de transmutação de consciência em ato e de ato em consciência, de acordo com o antigo aforismo: fazer da mente matéria e da matéria mente. A experiência se derrama em ação e a ação devém em experiência. A experiência da ação amplia o estado de consciência. Este se expressa em ação e assim sucessivamente. Transmutemos, então, nosso sentido de participação em trabalho integrado e em equipe, e o trabalho integrado e em equipe numa consciência de participação. Comecemos por mudar nossas reações automáticas por uma forma de atuar deliberada que se expresse em validar em vez de desqualificar, cooperar em vez de rivalizar, compreender em vez de porfiar, ajudar em vez de censurar e zangar-se, incorporar em vez de excluir ou excluir-se, ampliar o ponto de vista em vez de entrincheirar-se. Quando transformarmos em hábito estas respostas deliberadas, teremos começado a transmutá-las em significado compartilhado. O compartilhar significado nos dará compreensões mais profundas da renúncia e nos abrirá o caminho rumo à consciência de ser em participação. Completar esta transmutação é a realização espiritual imediata que podemos alcançar, um bem que é indispensável que doemos à humanidade nesta etapa de seu desenvolvimento. Façamos nossa contribuição, então, para que todos cheguemos a interagir de forma ajustada e todos consigamos um estado de participação mais universal. Seus frutos serão paz, progresso e felicidade. Fim do livro. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.